E eu quero falar com você hoje, continuando a minha série, a unção do sacrifício. Eu fiz uma palavra em janeiro e agora vou fazer a segunda palavra hoje. E eu quero falar sobre fé e sacrifício. Não tem como nós falarmos de sacrifício se não falarmos de fé. Não tem como você falar que você se sacrifica, que você faz o sacrifício, se você não colocar a fé aliada ao sacrifício. Abre sua Bíblia comigo em Hebreus 11:6. Esse é um texto muito antigo, né? A Bíblia toda é antiga, mas é um texto muito conhecido e muito forte, onde diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha só, gente, ele diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer, se não temos a nossa fé renovada, fortalecida, não adianta você vir aqui na igreja, você fazer campanha, você fazer jejum, você fazer orações, se você não tem fé. Então aqui diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tudo na nossa vida cristã, nós temos que exercer com fé. Cada passo que você dá, um simples jejum que você faz, você precisa fazer ele com fé. Decisões que você faz na sua vida, ela tem que ser feita com fé. O que adianta você dizer que você serve a Deus? O que adianta você dizer que você ama a Deus? Se você faz isso da boca para fora, você faz isso como um ritual. E aqui diz: é necessário a fé para que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Quer dizer, gente, sem fé é impossível acreditar que Deus existe. Nós não vimos Jesus, nem Paulo viu Jesus. Mas como é que nós acreditamos que Deus existe, que Jesus veio e Ele voltará? Daquilo que nós recebemos, através da palavra, através da nossa fé. O fato é que a fé e o sacrifício são inseparáveis. O que eu quero dizer para você nessa noite é: não adianta você dizer, eu sou um homem ou uma mulher que sacrifica muito. Ótimo, mas esse sacrifício está aliado à fé? Não adianta você dizer, eu sou um homem ou uma mulher de fé, mas o seu sacrifício, ele não está aliado à fé. O seu sacrifício é um ritual. O seu sacrifício virou, faz parte da tua rotina. Você faz porque já está no modus operandi. Na verdade, não se pode manifestar a fé sem o sacrifício. Assim como não se pode manifestar sacrifício sem que a fé esteja presente. Não pode. Então você precisa entender. Nós cristãos fazemos muitos sacrifícios. É do cristão, jejum, sacrifício de oração. Eu estava falando mais cedo que eu conheço algumas pessoas que fazem alguns sacrifícios em algumas atitudes, posicionamentos. Exemplo, você gosta de estar muito com uma pessoa, você gosta de participar de certos ambientes, mas você sabe que aquela pessoa te faz mal, você sabe que aquele ambiente te faz mal, então você fala, eu vou sofrer muito, mas eu vou sacrificar, eu não vou mais estar nesse ambiente, eu não vou mais conviver com essa pessoa, porque isso vai me afastar de Deus. Mas para mim isso não é nada, mas para você custa muito. Agora, cada atitude, cada sacrifício que você faz, precisa estar atrelado com fé. Porque não adianta você fazer esse sacrifício, se você está fazendo um sacrifício, é algo que te custa, é tipo carnal. Ele precisa estar cheio. A tua atitude tem que ser uma atitude de fé, para que o sacrifício, ele suba aos céus, eu falei na última palavra, e volta cheio de bênçãos para você. Amém, igreja? O sacrifício se caracteriza pela dor da perda de algo muito grande. O que eu estou querendo dizer aqui? Que sacrificar é algo que vai doer.
E o que nós temos que entender é que existem sacrifícios que nós fazemos por fazer. Porque nós já estamos envolvidos num ambiente. Exemplo, jejum. Nós estamos agora num jejum para nosso evento de conferência. E para algumas pessoas, jejum de Daniel não muda nada, não é sacrifício. Para outras pessoas, ficar sem comer a partir das 3 é um sacrifício. Para outras, não. Comer a partir das 3, cada um tem o seu nível. Isso é uma coisa muito pessoal. Mas o que? Esse jejum, quando você faz, quando você está disposto, ele precisa estar cheio de fé. Eu vou fazer esse jejum, porque não estou fazendo jejum porque meu pastor mandou, porque faz parte da rotina da igreja. Não, eu vou fazer esse sacrifício, eu estou fazendo esse jejum, porque eu creio que Deus vai tocar nos meus líderes, Deus vai tocar nas minhas consolidações. Eu vou receber um renovo na conferência. Vocês estão entendendo? Porque as pessoas hoje, elas fazem sacrifício por fazer. E sacrifício por sacrifício, eu falei na última palavra, vai doer em você, vai desgastar você e não vai gerar nenhuma resposta. Então, em nome de Jesus, o Bispo Rodovalho tem declarado que 2022 é o ano do resgatador. Ele vai mandar o resgatador na área que você precisa. Mas para isso, você tem que estar alinhado, fazendo sacrifícios cheios de fé, para que venha o resgatador e traga a tua bênção, aquilo que é direito teu. Amém, igreja? O sacrifício caracteriza a fé. E a fé caracteriza o sacrifício. O sacrifício é a manifestação da fé. E o resultado final é a resposta que determina. Então, preste atenção, o sacrifício é a manifestação da fé. Então, qual é o sacrifício que você tem feito? Você tem feito ele cheio de fé, porque o teu sacrifício tem que manifestar a tua fé. Porque senão não adianta de nada. É igual você falar que você acredita em Deus. Eu acredito em Deus, eu acredito em Deus. Eu glória a Deus, eu acredito em Deus. Tá bom, você acredita em Deus. Mas você tem que estar cheio de fé, porque você vai ser provado. E nos piores momentos, vai nas tribulações, nas pressões, você vai falar assim: Deus, por que você deixou eu passar por isso? Senhor, por que você está permitindo eu viver isso? Eu estava falando com o Lucas esses dias, que Deus tem colocado algumas situações que eu tenho que vencer na minha vida. E eu vou falar para vocês, gente, com todo o meu coração. Esses dias eu falei assim: não, chega, não dou conta não. Falei para ele: meu Deus, tipo, parece que o trem só piora. Parece que quando eu acho que eu estou... Acabou, passamos, fomos provados e a gente acha que, né, deu agora só vai vir bênção. E aí Deus manda para você uma tribulação, uma situação que você fala: e agora como é que eu vou resolver isso, Senhor? Por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Aí eu pensei muito nessa palavra, porque eu falei: tá, Deus permitiu essa tribulação, Deus permitiu essa situação difícil, é algo que eu preciso resolver, eu vou ter que sacrificar algo com fé para que eu consiga a resposta, para que eu consiga virar essa chave, porque eu quero ir para outro nível. Queridos, põe uma coisa na sua cabeça: o que Deus tem para nós são coisas grandes, mas quanto maior você vai, maior é o desafio, maior as tribulações, maior os tsunamis que vão vir, maior o sacrifício, maior tem que ser a nossa fé. E muitas vezes é difícil, eu confesso para você, para mim também é difícil. E esses dias eu falei para ele: eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei. E ele falou: você ficou doida, mulher? Eu falei, eu sou humana. E eu falei: Deus, o Senhor precisa falar comigo, eu preciso fazer algo. Fala comigo. Aí eu falei: Deus, eu não vou fazer sacrifício nenhum que o Senhor não me dê a direção, que seja algo que me custe. Mas eu quero fazer ele com fé, porque eu quero que esse sacrifício, ele vá subir aos céus e traga as respostas nessa área. Porque eu falei: eu não vou mais fazer sacrifício, por fazer sacrifício, que não alcance a resposta que eu quero. Chega, porque isso está me custando outras coisas e não está alcançando o meu objetivo. E é isso que nós temos que entender. Deus permite nós passarmos por estas situações porque Ele quer nos levar para lugares altos.
Então, quando você quer alcançar uma resposta de Deus, obrigatoriamente, nós temos que estar disposto a sacrificar. E tem muitas pessoas que querem respostas de Deus e dizem assim: por que tanto sacrifício? Eu não aguento mais. Ixi, eu quero dizer para você, gente, na caminhada com Deus, sacrifício nunca diminui, só aumenta. Porque são novos níveis, e para nós irmos para novos níveis, Deus tem que nos preparar. Essa fé é medida pelo sacrifício de cada um. Quanto maior o sacrifício, maior a nossa fé. Então, quanto maior o sacrifício que você faz, maior a fé que você tem. Abre a sua Bíblia comigo. Gente, vocês tiraram o fundinho aqui, está seco, horrível. Vamos falar um pouquinho de Davi. 2 Samuel 24, 21, 24. Coloca aqui, por favor. Diz assim: e perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Tome e ofereça o rei, meu senhor, o bem que lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos e a apeiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei. Araúna oferece ao rei e ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira pelos bois, pagou 50 siclos de prata. E esse texto para mim é muito forte, fala muito comigo. Davi era rei. Davi não precisava pagar para comprar aquela eira. Ele era poderoso, ele era rei, era tudo dele. Ele mandava em tudo, falava: eu quero, traz para mim. Mas o que é mais forte para mim naquele texto é quando Davi diz: eu não vou oferecer holocaustos a Deus que não me custe. Foi o que eu acabei de falar para você. Quando Deus faz você passar por tribulações, quando Deus faz você passar por situações difíceis, se você não falar: Deus, qual é o sacrifício que eu tenho que fazer? Eu quero fazer o sacrifício que me custe, cheio de fé. Porque como Davi, eu não vou oferecer holocaustos que não me custe nada. Porque oferecer holocausto que não me custa nada para Davi, o holocausto não subiria, o sacrifício não valeria. Da mesma forma acontece com a gente. E quantas vezes eu, na minha posição, posso simplesmente não fazer jejuns, não fazer o sacrifício que eu coloco para a igreja, chegar e falar: não, é para a igreja, eu não preciso, sou a bispa. Muitas vezes o brasileiro então dá um jeitinho, né? A gente dá sempre um jeitinho. Só que esse jeitinho, o que acontece? Quem perde é você. Porque o sacrifício, o holocausto, sobe aos céus, mas volta vazio. E o que eu quero mostrar para você aqui é que Davi podia ter facilitado para ele, e ele não facilitou. Davi fez o caminho de um homem temente a Deus, cheio de fé. Ele disse: eu não vou oferecer holocaustos que não me custem nada. E eu quero dizer para você nessa noite: chega de ser roubado. Você não vai oferecer holocaustos que não te custe nada mais. Você vai falar: Senhor, os meus sacrifícios estão alinhados em Ti, cheios de fé, porque eles subirão aos céus e retornarão com as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, igreja? E existem muitas pessoas que fazem sacrifício como um ritual. Subir escadas de joelho, carregar cruz pesada, acender velas, gasta dinheiro com oferendas, martiriza o corpo, se sujeita aos mais estranhos rituais, em busca de uma graça. Eu quero dizer para você que isso tudo é um engano demoníaco, isso é um ritual. Isso não significa nada. Você vai sofrer, e esse holocausto, esse sacrifício sobe aos céus e volta vazio. É um engano diabólico.
O sacrifício, ele precisa ser feito. No Velho Testamento era feito com animais, com comida. Eles pegavam o melhor que eles tinham, né? O dízimo era a comida das plantações e levavam. Depois, no Novo Testamento, que o holocausto, né? Os sacrifícios de animal já não valia mais. E não é, gente, sacrifício aqui não é só dinheiro, não. Tem muita gente que acha, a bispa está falando de sacrificar, vai pedir uma oferta. Não, não tem nada a ver. Para alguns é dinheiro, mas o sacrifício aqui pode ser uma postura sua que você tem que mudar. Você quer um casamento novo, você quer que a sua esposa seja diferente, você quer que o seu esposo seja diferente, você quer ter um melhor relacionamento com teus filhos, você precisa se sacrificar na tua maneira de ser, na sua postura como pai, na sua postura como marido, na sua postura. Você precisa de um novo envolvimento da sua equipe ministerial, ou no teu trabalho, você quer ir para um novo nível, que é uma chefia. Você vai ter que se sacrificar onde você está, para que você chame a atenção do seu chefe. Você vai ter que sacrificar atitudes que você não gosta de fazer, mas você sabe que são essas atitudes que vão te levar a um novo lugar que você deseja. Isso é muito forte. Sabe por quê? Exemplo, você quer passar num concurso, você quer subir de nível e você precisa estudar. Aí você começa a trabalhar, você tem aí seu tempo, 8 horas da manhã você sai de casa, ou já está no trabalho, fica até de noite, não tem tempo, e você fala, para eu estudar eu preciso acordar 1 hora mais cedo. Isso é um sacrifício para você. Vai te custar dormir menos. Mas se você não fizer esse esforço, você também não conquista. Vocês estão entendendo? É exatamente isso, é esse exemplo. E existem muitas pessoas que elas querem, Senhor, o Senhor vai me dar a promoção. Senhor, o Senhor vai me dar essa nova chave. Senhor, o Senhor vai me dar essa nova casa. Senhor, o Senhor vai me dar mais líderes. Senhor, o Senhor vai me dar o casamento que eu tanto desejo. Mas você não move uma palha. Você não muda nada. O sacrifício que se faz não te custa. E aí? Você acha que vai subir aos céus com as respostas? Vai voltar com as respostas? Não vai. É exatamente isso que eu estou dizendo. Dependendo do valor da resposta que você deseja alcançar, há um preço em forma de sacrifício que se tem de pagar, pois o milagre é proporcional ao sacrifício. Não adianta, o milagre é proporcional ao sacrifício. Sacrifício na Bíblia é doação, é entrega, dedicação de si mesmo e de tudo que se tem para Deus. E tem um exemplo muito forte que é de Ana. Essa mulher fala muito no meu coração porque ela realmente se sacrificou. E ela fez com fé. Ana não tinha filhos, todos nós conhecemos a história. E Eucana, marido de Ana, tinha filhos com Penina. E a Penina incomodava a Ana e Ana não aguentava mais, ela estava em crise. E aí Eucana disse para ela, mulher, pelo amor de Deus, por que você está em crise? Você me tem, é muito melhor ter eu do que ter 10 filhos. E ela não, e ela subiu ao templo, tanto que o profeta Eli perguntou para ela, o que você tem? Você está bêbada, você está embriagada e está aqui orando, falando embriagada aqui no templo, pelo amor de Deus. E ela falou, não, eu não estou embriagada, eu estou falando com Deus e eu vim aqui porque se Deus me der um filho, eu vou entregar este filho aqui no altar, no templo. Ele vai ser teu, Senhor. E Eli naquele momento disse para ela, volta para tua casa, que Deus ouviu a tua oração. Abre lá em 1 Samuel 1:9. Coloca lá para mim, por favor. 1 Samuel 1:9 diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor. E chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva,
e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E nesse momento ela faz um pacto com Deus. Ela faz um pacto. Gente, quem é mãe aqui sabe, dá o filho. Ela fala assim: se você me der o filho, Deus, se você me der, eu vou te devolver ele. Falar agora, imagina na hora que Ana ficou grávida e que ela teve que cumprir a promessa. Misericórdia, misericórdia. Devolveu o filho para o templo porque ele moraria lá, ele seria do Senhor, que foi o profeta Samuel. Mas aquilo custou e ela fez com fé. E se ela não tivesse tido aquela atitude, aquele sacrifício custou verdadeiramente, cheio de fé. E aí vamos ler 1 Samuel 1:20, abre aí por favor. 1 Samuel 1:20 diz assim: ela concebeu e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade. Fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, uma efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse a ela: meu Senhor, tão certo como vives, sou aquela mulher que esteve comigo orando ao Senhor. E Ana ofereceu verdadeiramente, ela fez o sacrifício, aquilo que custava, e com fé. E quando o filho dela nasceu, ela foi e devolveu ele ao Senhor. Mas a atitude de Ana foi: sacrificou o que custava. Você quer ir para um novo nível na sua vida? Você quer um novo nível financeiro? Quer um novo nível profissional, emocional, no casamento, nos relacionamentos, ministerial? Você precisa fazer algo que te custe e que esteja cheio de fé e que esteja direcionado pelos teus líderes, pelo teu pastor, pelo teu profeta. Não adianta ficar fazendo sacrifício por si só. Você fala: eu vou fazer, mas eu estou cheio de dúvida. Não. Ana, quando fez o sacrifício, quando fez o voto, ela tinha certeza que Deus daria a ela. E ela recebe o filho. Só que Ana não teve um filho, Ana teve 7 filhos. Olha comigo, 1 Samuel 2:5. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão. Mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos. E a que tinha muitos filhos perde o vigor. Ana entregou o filho e ela disse: eu vou te dar, é teu, com fé. Mas ela não sabia que ela teria mais 6 filhos. Eu não sei se Samuel era o 7º ou se depois eu preciso olhar isso. Mas não importa, ela teve outros filhos. Aquele sacrifício cheio de fé que custou a Ana trouxe para ela a resposta que ela tanto queria. Queridos, é um ano do resgatador. O Bispo Rodovalho tem falado sobre nós. Ele vai mandar um resgatador para você na área que você deseja, que você tem clamado. Mas você precisa estar alinhado. Você precisa estar fazendo sacrifícios que te custe, cheios de fé como Ana. Ter a atitude de Davi. Chega de oferecer holocaustos a Deus que não custe nada. Deus tem falado com alguns de vocês em algumas áreas e você tem o quê? Você tem resistido. Não, eu vou fazer assim.
Deus falou com você, mas você está fazendo do seu jeito. Cuidado, porque são sacrifícios que não te custam nada. E sacrifício que não te custa nada, sobe aos céus e volta vazio. Então, em nome de Jesus, esse é o seu ano. O ano em que você receberá tudo que é direito seu. O teu sacrifício subirá aos céus e voltará com as respostas, novas posições, empresas, finanças, relacionamentos, ministério, em nome de Jesus.